E hoje eu vim aqui trazer para vocês uma das primeiras coisas que fez com que eu emagrecesse e continuasse magra, porque não é só emagrecer, você tem que emagrecer e continuar magra. É isso mesmo. E uma das primeiras coisas que eu vou falar aqui para vocês que eu emagreci e que fez com que eu continuasse magra, pessoal, na verdade, eu fico lembrando assim de muitas coisas, né? E o primeiro ponto que eu acho que foi primordial foi a atividade física, porque eu nunca fui uma pessoa de comer muita besteira, mas eu, se você aqui não sabe, eu emagreci mais de 15 quilos de 2015 até agora e permaneço magra. Meu peso atual agora é 56 quilos, o máximo que eu chego é 58, máximo. Mas com a mudança de hábito, eu vejo que lógico, foi várias coisas que influíram, né? Não foi só uma. Como eu sempre falo, você tem que fazer um conjunto de várias coisas. Não é só um item, são vários. É um conjunto de coisas que, para você ter um resultado, primeiro você tem que mudar a mentalidade, você tem que mudar a cabeça sim. Se você tinha alguns hábitos antigos, você precisa mudar esses hábitos antigos, ter hábitos novos, porque se você está em algo que você permanece e você não vê resultado, você começa a ter estratégia de mudar aquilo que não está funcionando. Então eu via que se eu continuasse como eu estava, né, a longo prazo, 20, 30 anos, isso só iria piorar. Então eu comecei a colocar isso dentro de mim, que eu tinha que mudar para poder chegar no resultado e permanecer, porque o difícil, às vezes, é permanecer, né? Muitas pessoas, como eu vejo por aí, conhecidos meus, pessoas mesmo aqui que fazem parte aqui do meu ciclo, né, de vida, que emagrecem e depois engordam, emagrecem, depois engordam, e fica naquele efeito sanfona, aonde não é legal. Então, o que eu acho que realmente fez com que eu emagrecesse e continuo magra, e hoje eu mantenho sem nenhum esforço, porque no início é difícil mesmo, quando você quer de verdade, é difícil, não é fácil você mudar hábitos antigos que já estão com você a sua vida toda, né? Como eu falo, ao decorrer da sua vida toda. Então é difícil, mas quando você quer, quando você é determinado e você quer algo, você consegue sim. Então, uma das primeiras coisas, né, que eu lembro que eu fiz, que foi um boom, foi a atividade física, porque eu só fazia as coisas de casa, como dona de casa, né? Eu achava que aquilo ali era um exercício. Não deixa, não que não seja, é sim, mas para você, quando vai atingindo uma idade, você manter seu corpo, né, com músculo, sua musculatura boa, você precisa sim ter hábitos diferentes. Você precisa fazer ou um exercício de força, né, que é a musculação, ou então com o peso do próprio corpo, que é o que eu faço. Eu faço minha atividade física com o peso do próprio corpo, que isso chama-se calistenia, que você fica parado ali, às vezes muita isometria. Isso tudo você requer a ganhar músculo. E não é fácil, mudança não é fácil, em hipótese alguma. Então as pessoas me perguntam muito o que eu fiz, né? Que eu consegui manter, que o problema não é às vezes emagrecer, é manter-se magra. Então eu acho que uma das coisas principais que eu mudei, que eu tenho certeza que é o que eu mantenho, é atividade física sim, e alimentação muito, muito influi muito. Tirar o que você era acostumado a fazer, e um dos primeiros itens que eu tirei na alimentação, que eu nunca mais coloquei na boca, foi o refrigerante. E era o preto que eu gostava. Todos os lugares que eu estava, eu só ia consumir o preto. Quando não comprava, fardos e deixava em casa. Então, o você não ter em casa é um ponto que te ajuda muito de você não comprar. Se você mora ali com uma família que uns consome, outros não, se você quer muito, você acaba, eu acho que é irresistível, né? Você acaba consumindo. Então, o que eu digo muito para as pessoas, não compre, não tenha em casa. Se você não quer tomar refrigerante, você não compre. Se você não quer comer um pãozinho, não compre, porque é muito difícil, às vezes, no início, você segurar essa vontade de não comer. Então, o que eu digo muito para as pessoas, né? É você não comprar, mas o primeiro item que eu tirei foi o refrigerante e eu senti que
Isso me ajudou muito, porque eu já sentia muito desconforto no estômago, justamente com esse refrigerante preto, que é o que mais prejudica. E não foi fácil, porque no calor é muito geladinho, é muito gostoso, é uma delícia. Não vou ser hipócrita de dizer que não é gostoso, mas o malefício não vale a pena você consumir. O malefício dele é muito grande. Foi o primeiro item que eu tirei, foi o refrigerante preto, né? Assim, na minha memória, foi a primeira coisa que eu tirei. Segundo, eu vim fazer mais consumo de frutas, que eu quase não comia fruta. Eu comia uma fruta uma vez na vida, outra na morte, né? Então, comecei a comer mais fruta. Comecei a trocar mais, né? Pelo sabor, né? Lembrando, assim, que ele é docinho, é gostoso. Então, eu procurava coisas que eu fosse tirar aquele sabor doce que eu era acostumada e mudar mesmo. Então, eu comecei a consumir mais frutas. Outra coisa também que eu acho que mudou muito depois que eu fiz isso foi beber mais água. Inclusive aqui, ó, não deixo, onde eu estou, eu sempre levo minha garrafinha. Eu aprendi também, pessoal. E também aqui, se você tá gostando desse vídeo, pessoal, eu vou fazer um pedido aqui, se inscreve no canal, deixa seu joinha, faz um comentário para o YouTube saber que esse vídeo aqui é bom, está ajudando outras pessoas, e aí compartilha com outras pessoas, ok? E então, um dos segredos também que eu não fazia consumo era isso aqui, ó. Água, água sempre, sempre água. E uma tática que eu fiz, que mudou também muito, foi eu ter garrafinhas. Para onde eu for, eu levo minhas garrafinhas com água. Se eu vou qualquer lugar, eu tenho garrafinhas aqui que eu sempre estou lavando. Tem que higienizar sempre, né? Porque as garrafinhas também, ela é um ponto também de fungos, né? Se você não fizer uma boa higienização. Então, higieniza sempre suas garrafinhas. E sempre tenha garrafinha para qualquer lugar que você for, você leve. Porque você precisa beber água em qualquer lugar, em qualquer época do ano, né? Não só no verão, mas no inverno também. Isso é fundamental. Então, que eu não lembrava de beber água, mesmo com sede, eu não bebia. E hoje em dia, mesmo sem sede, eu bebo. Eu tento o máximo beber pelo menos de 2 litros a 2,5 litros. Isso para mim mudou muito, não só em um fator, em vários fatores. O intestino funciona melhor, que era muito preguiçoso. A pele também, eu achei que melhorou muito minha pele, as articulações, né? Teve uma fase que eu acordava com o corpo muito dolorido, e depois que eu aprendi a beber água, e 600 ml de água em jejum, tem vídeo aqui falando dos 600 ml de água em jejum. Isso também foi assim um boom que mudou muito, muito mesmo. E ajuda muito no emagrecimento, porque quando você bebe água, o seu corpo ajuda a desinflamar, a tirar aquelas toxinas que estão ali, entendeu? Então foram várias mudanças, né? Eu também não gostava de fazer caminhada, não gostava de academia, achava que academia era só para maromba, né? Aquelas pessoas que era marombeiro mesmo, né? Como o dito popular. Mas eu, no decorrer do tempo, eu fui vendo que não é, gente, atividade física, mesmo se você não gosta de academia, que é o meu caso, eu não sou muito amante de academia, eu já frequentei, mas eu prefiro fazer nas pracinhas, tem um lugar aqui ótimo, onde eu faço, onde eu me exercito, e com o peso do próprio corpo. Aí, se você não sabe, aqui no próprio YouTube tem vários professores aqui que ensinam muito bem como fazer para você não se prejudicar, né, não ter nenhuma lesão. Então, vai começando com as coisas leves, sem pulo, se você está com, né, acima do peso, foi como eu comecei, sem pular, mas tem vários exercícios que você tem algum pulinho, como o polichinelo, mas se você está pesado, não faça. Tem um polichinelo que você pode adaptar ele, né? Então, são mudanças que vocês fazem que é, tem que ser para sempre, né? Como eu falo, eu não mudei só uma semana, um mês, né? Então, isso é muito fundamental, é primordial você mudar primeiramente que você tem que fazer rotina, tem que fazer rotina de comer mais frutas, comer mais verduras, tirar o refrigerante, beber mais água. Se for tomar um suco, que eu não sou de beber suco, não bebo suco nenhum. O máximo que eu bebo é de acerola, maracujá e suco. Eu boto couve, boto cenoura, boto beterraba. E o meu suco geralmente é esse. Eu não adoço de jeito nenhum. É do jeito que eu faço a fruta ali in natura, eu consumo. Eu não uso adoçante, eu não uso açúcar demerara, eu não uso nada. Que o certo é você fazer o uso do jeito que você fez o suco ali, você beber. Mas se você não consegue, eu aconselho você a adoçar com um pouquinho de mel,
com um pouquinho de açúcar demerara, gente, mas é muito pouco mesmo, porque o açúcar também, ele não é bom também para as nossas articulações, que inflama nosso corpo. Então, são muitas mudanças que eu fiz e dormir também cedo, dormir também o máximo que você conseguir, porque não é fácil às vezes você dormir cedo, porque quem tem uma rotina de trabalho fora, que chega cansada, não vai conseguir dormir cedo, porque às vezes tem outras coisas, né, de casa para fazer, tanto às vezes mulher como homem também, como eu conheço os homens sozinhos também que chegam a ter que fazer tudo. Mas o máximo, quando vocês puderem dormir cedo, isso ajuda muito a te manter magra e a emagrecer quem quer emagrecer. Então, o que eu falo sempre, você tem que mudar hábitos. Hábitos, ele tem que ser mudado. Se você não tem um hábito de dormir cedo, passe a dormir mais cedo. Não tem o hábito de beber água, passe a beber mais água. De não comer fruta, passe a comer fruta. Então, o que você não fazia, você vai vendo que não era bom e comece a mudar. E isso é um ponto primordial. Não adianta mudar sem ter mudança. Não adianta você querer emagrecer, você querer ter conhecimento se você não estudar. Então, se você quer emagrecer, você tem que fazer por onde? Se você quer conhecimento, você tem que estudar. Se você quer fazer uma faculdade, você tem que estudar 5, 6 anos, depende da faculdade. Então, você tem que fazer mudanças. Então, não adianta que não é só um item, não é só atividade física ou não é só mudar a alimentação. Ou não é só dormir cedo, não, gente, é um conjunto. Vai cada dia colocando, adaptando um. E é uma adaptação, como eu falo, não foi só um dia. De 2015 para cá, eu venho mudando coisas e hoje eu ainda mudo. Ainda tem coisas que eu mudei agora, tipo um mês atrás. Então, é muitas coisas envolvidas, mas você quando quer, você quando realmente tem aquela vontade de fazer uma coisa e que ela dê certo, você tem que manter. Se deu certo, se eu fiz algo e eu vi que deu certo, então tem que manter aquilo, né? E sempre tentar melhorar, sempre tentar fazer melhorias, né? E adaptando coisas novas, ler livros. Eu agora estou lendo a Bíblia, né? Graças a Deus. Que eu não tinha hábito de ler a Bíblia, estou lendo cada dia um versículo. Então, tudo isso é um conhecimento e tudo isso ajuda. E você também tem uma cabeça boa, porque não é só também atividade física, alimentação, dormir cedo, você também precisa ter uma cabeça, uma mente onde você tem que relaxar, onde você tem que fazer uma mentalidade das coisas boas que você não quer mais para você, que você tem que tirar. Se eu tirei isso, isso funcionou, então não quero mais. Então, são várias coisas que você precisa colocar na sua vida, aqui no seu pensamento, na sua cachola, que é isso que você tem que fazer. Então, não adianta eu falar aqui que foi só um item, porque foram vários. Então, é beber mais água, se você não tem hábito de beber água, é dormir mais cedo, é atividade física. Se você não tem condições de ir para uma academia, financeiramente falando, mas tem aqui no YouTube profissionais ensinando a fazer exercício em casa, gente. Vocês pegam até garrafinha, né, para usar como peso. E vai nas pracinhas se tem oportunidade, ou tem uma pracinha perto de casa, um professor, às vezes tem personal lá que ensinam a fazer, mas comece de alguma forma. E é isso, o que eu fiz, que muitas pessoas me perguntam, foi tirar mesmo, né, o refrigerante, foi o primeiro item que eu tirei. O segundo item que eu tirei foi o pão francês, eu não consumo pão francês, foi pouco tempo agora, né? O refrigerante foi o primeiro há 15 anos atrás, né? De 2015 para cá. E o pão foi agora, 2 anos que eu parei de consumir o pão francês mesmo. Eu não consumo pão francês. Ah, Sônia, o que é que você come? Eu substituo por tapioca. A tapioca também, ela vai engordar se você comer ela sozinha. Se você comer 2, 3 ao dia, não pode. O máximo é uma, duas no máximo, quem já é magro. Mas você tem as estratégias, você sempre inclui na tapioca, você inclui uma proteína, ou um peitinho de frango desfiado, ou ovinho mexido, ou um abacate também. Eu gosto muito de amassar um abacate, boto um azeite, como. Então, tem como você fazer substituições pelo pão, né? Ou então, inhame, cozinha o inhame também é muito gostoso. Tem várias receitinhas aqui no YouTube, gente, onde ensinam, né? Fazer uma crepioca, uma tapioca com uma bananinha amassada, com ovo batido. Tem substituições que você pode se mudar, né? E é só você querer. Ó, outra
Substituição também do pão, que eu consumo muito, é batata doce. Pelo menos 3 vezes na semana, você não pode consumir demais, né? Porque também tudo demais também não é bom. Então, você vai substituindo. Cada dia você faz uma coisa. Ou tem dia que você nem toma o café da manhã, igual eu faço também. Aprendi outro hábito que eu aprendi também aqui. É não tomar o café da manhã alguns dias para o nosso corpo ele precisa se limpar, se regenerar. E a parte da manhã é o melhor horário para você desintoxicar, né? Aí você fica nesse período sem café da manhã, gente, fica só com água, 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 água até meio-dia, aí já almoça direto. Vocês vão ver que maravilha vocês ficarem amanhã sem comer nada. Vocês vão ver que o corpo, ele vai tendo muitas mudanças e mudanças para melhor. Vocês vão ver que é só melhoria. Ah, é fácil fazer isso? Não é fácil se você é acostumado a comer todos os dias no café da manhã, 6 horas, 7 horas, como eu era. Então, você vai ver que isso não é fácil, mas você vai se adaptando e vai começando aos pouquinhos. Começa tomando o café da manhã. Se você toma o café da manhã 7, começa a tomar 8, no outro dia começa a tomar 9, no outro dia começa a tomar 10, no outro dia começa a 11. Meio-dia já é hora do almoço, então não precisa, entendeu? Vai fazendo uma adaptação que vocês vão ver que isso funciona. É adaptação. Você está num costume, você está num vício, porque na verdade é vício, né? Você tomar café da manhã é vício, porque eu também, quando eu não tomava, eu sentia dor de cabeça, eu sentia desconforto, eu sentia isso. Então eu comecei a me adaptar e hoje em dia eu não sinto mais nada. Ó, agora são 9h20, eu não tomei café da manhã ainda, tô só na água. Daqui a pouco eu tomo meu café, ou nem tomo café, deixo para almoçar direto. Entendeu? É simples assim. Só que muitas vezes a gente não quer mudar. Então, quando a gente não quer mudar, a gente coloca desculpas, né? Então, é isso. O primeiro ponto foi esse, tirar o refrigerante. É preciso tirar o refrigerante, senão você não consegue, porque ele é inflamatório. Tudo que inflama nosso corpo, aprendem isso, pessoal. Tudo que inflama nosso corpo, ele prejudica no emagrecimento. E tudo que inflama nosso corpo, a gente abre as portas para as doenças. E a principal doença que eu vou deixar aqui nesse vídeo, que eu não quero para mim nem para vocês aqui, jamais, é o câncer. A principal doença que ele gosta de um corpo inflamado, um corpo ácido, é o câncer. Então, não quer diminuir o risco de ter qualquer doença, principalmente o câncer, comecem a desinflamar o corpo. E desinflamar o corpo é tirar tudo que é toxina, o que inflama. O que é que não inflama nosso corpo? Refrigerante, é os carboidratos, muito açúcar, né? Muito doce, muito pão, muito bolo, muita massa, né? Porque a massa, o trigo, ele também vira açúcar no nosso sangue. Aí o que é que eu substituo? Pelas frutas, verduras, legumes, as carnes gordurosas, é, peixes, né, oleaginosas, o azeite. Então, são dicas que você vai começando a colocar em prática, vai mudando aos pouquinhos. Então, é isso. Hoje minha dica é essa, né? Emagreci, que eu mantenho, que é o melhor, que já tem muitos anos que eu estou nesse peso. Eu emagreci, perdi mais de 15 quilos de 2015 para cá. E eu vou deixar a foto aqui no início do vídeo para comprovar como que eu era e como que eu estou. Então, a capa do meu vídeo é essa. Então, a minha dica de hoje é essa, tá bom? E esse vídeo termina por aqui. É mais uma dica boa aí para quem gosta aqui dos meus vídeos. E se você gostou, mais uma vez, se inscreve no canal e deixa um comentário, tá bom? E até a próxima e fiquem com Deus!